A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu havia falado que iria compartilhar com vocês o motivo da minha ausência, porque que eu parei de gravar, de fazer vídeos, enfim, de postar, no canal. E para mim foi algo bem delicado e algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um testemunho que vai servir de exemplo, vai servir de lição, e eu espero que da mesma forma Deus ele possa falar com você através deste momento. Eu gostaria de ler um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Pois é louvável que por causa da consciência, da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente, porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque a vez de praticar o mal? Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Aleluia! Então é um pouquinho sobre isso que nós iremos conversar, sobre o suportar, sobre culpa, sobre perdão, sobre amor, misericórdia, porque vai envolver tudo isso. Primeiro, Pedro ele vai citar que o louvor, a glória está em você sofrer, em você se ser atribulado por obediência, porque você ama a palavra, porque você tem sido fiel ao Senhor e isso tem ocasionado como consequência da obediência, da sujeição, da fidelidade ao Senhor, tem ocasionado que perseguição, tem ocasionado tribulações, sofrimentos, coisas que para muitos seria impossível de viver. Quando a gente olha para os apóstolos e as grandes perseguições que eles tiveram, que não foram apenas uma, tudo isso era por conta do nome do Senhor. E Pedro diz, isso sim é louvor, isso sim é louvar a Deus, é adorar a Deus. Porém, existe uma pergunta que ele faz dentro do mesmo ponto, dentro da mesma chamada. E ele diz, mas que louvor, que mérito há de ter de você sofrer com aquilo que você semeou em obras más e você colhe as consequências más. Que virtude há nisso? Que honra há nisso? Que mérito, que louvor há nisso? Se você tem semeado mal e tem, por consequência, vivido a tribulação, ele diz, isso não tem mérito nenhum. Na verdade, isso mostra que o seu caráter ainda não foi aprovado, que seu caráter ainda está em deficiência, que você não entende ainda o que é sofrer pelo nome de Jesus, porque o Senhor mesmo nos mostra que se queremos seguir a Ele, temos que tomar a nossa cruz e segui-lo, esquecer tudo, deixar tudo para trás e viver para Cristo. E a partir daí, as perseguições devem ser por causa do amor a Cristo e não por conta dos nossos próprios pecados, das nossas próprias decisões, das nossas próprias escolhas e destinos que nós temos o costume de traçar. Então esse não é o mérito. O mérito não é sofrer por conta da minha própria escolha e negligência, mas sim sofrer por amor a Cristo. Então, muitas vezes passamos por isso e às vezes achamos que são níveis que devemos passar e muitas vezes não é. É pecados que temos cometido que nos faz receber de consequências, de opressões, de situações desagradáveis, na qual muitas vezes não queremos nem acreditar que vamos conseguir vencer, porque muitas vezes a realidade para muitos é essa, que vê tanta dificuldade que acha que não vai conseguir, que acha que não vai vencer. E Pedro, ele fala sobre isso de uma forma que nos dá a refletir. E há uns meses atrás, cerca de 4 meses, aconteceu algo com a minha vida e que mexeu com toda a estrutura da minha família, que mexeu com a minha estrutura física, espiritual e também mexeu com toda a estrutura da minha família. E eu passei por um processo bem difícil, digamos assim,
não é nada de anormal, não é nada que seja de outro planeta, mas foi algo que aconteceu que realmente me deixou bem sensível, bem frágil. E o que ocorreu? Eu estava em um momento de oração, tinha passado uma semana intensa de oração, de busca, continuando, né, minha vida no Senhor, na meditação, enfim, fazendo tudo como de costume. E nós temos aqui as orações de sexta-feira, que são intercessões, uma sexta sim, uma não é intercessão, e a outra é consagração. E nessas consagrações nós sempre começamos 1h, 12h30, 1h30, né? E vamos a tarde inteira, às vezes até 7 horas da noite. E aí eu tive esse momento maravilhoso, bem intenso, né? Onde sempre que estamos nesse momento passamos por muitas maravilhas, vemos o mover de Deus, a glória de Deus, né? E tudo bem, eu estava bem, aparentemente um pouco rouca, me sentindo cansada, mas nada que fosse fora do comum, nada que eu pudesse desconfiar que seria uma coisa que breve viria a ocasionar outra, né? Ou já era reflexo, na verdade, de uma situação que eu já estava vivendo. E passou normal, terminou a intercessão, fui cuidar dos meus afazeres, como sempre, e dormi, né? De madrugada eu comecei a me sentir muito mal e eu comecei a sentir palpitações, falta de ar, dificuldade para respirar, aquela fraqueza, pés frios, mãos frias e aquela sensação de desmaio, né? E tudo bem, eu levantei, acordei dormindo, né? Do corpo reagiu dessa forma e eu acordei assim, já buscando ar, já tentando respirar, já tentando entender, processar aquilo que estava acontecendo no meu corpo. E eu só dizia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Meu esposo dormindo do lado e eu não tive coragem de acordar, de chamar ele e dizer que eu não estava bem. Eu simplesmente esperei acalmar aquele frio, passar aquela sensação de cansaço, fadiga, diminuir. A palpitação, né, foi em alguns momentos, ela rapidamente passou e eu, muito cansada, com muito sono, continuei dormindo, né? Fui dormir e não liguei, não pensei. E eu acordei tarde, né? Na manhã e já era um sábado, né? E eu acordei e sempre é costume a gente ir ao mercado no sábado, né? Que o meu esposo está em casa e a gente vai comprar coisas para casa, né? O básico de alimentação, enfim. E eu falei para ele, eu vou descer, eu subi, tomei um café, fiz alguma coisa e eu disse, eu vou descer e vou me preparar para a gente ir. Só que eu não consegui, né? Estou contando uns certos detalhes para que você entenda. Eu não consegui. O que aconteceu? Eu comecei a me sentir mal de novo, fraca de novo, aquele suor de novo, aquela sensação de desmaio, sem palpitações. E deitei. E aí ele chega e ele diz, ele até brinca, tu disse que é só se preparar e tá deitada. E eu falei assim, eu não tô me sentindo bem, né? Eu não tô bem. E ele rapidamente olha pra mim e vê que eu fiquei muito pálida, muito branca e amarela, na verdade, né? E ele começou a falar que era alimentação e tudo mais, e assim, enfim, 3 horas da tarde, eu do mesmo jeito, eu não consegui levantar, eu sentava, me sentia fraca, deitava de novo, e tentando ali manter a calma, tentar entender o que estava acontecendo, e não cogitava em momento nenhum ir ao hospital. Quando o meu esposo, ele
não consegue mais conter, ele liga para minha tia e ele fala que eu não estou bem, e a minha tia vem e ela diz assim, você vai no hospital? E a gente foi. E chegando lá, né, fiz exames, né, fiz vários exames na verdade, e fiquei em observação. E o diagnóstico foi anemia. Anemia, hemoglobina muito baixa. E fiquei com anemia, por isso todos esses sintomas e tudo isso que eu estava passando, né? E daí começou o processo, um processo bem difícil, porque como a hemoglobina estava baixa, e fora isso, depois eu descobri que eu também tinha outras coisas, né? Porque a princípio eu sabia que apenas era anemia, né? Há um mês atrás, 3 meses depois, né, do que aconteceu, eu pude ver que tinha mais coisas envolvidas nisso. E comecei o tratamento, né? Ele passou o ferro na veia, um injetável, né? E comecei a fazer o tratamento direitinho. E tudo que ele prescrevia de alimentação, tudo que foi indicado, eu tentei o máximo priorizar para que eu ficasse bem logo, para que eu pudesse voltar à minha vida normal, porque eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar muito tempo sentada, eu não conseguia segurar o celular por muito tempo, cansava a mão, cansava o braço e eu tinha que deixar ali. Para vocês terem uma ideia, se eu fosse ao banheiro e voltasse, que era perto, próximo ao quarto, eu já chegava passando mal. Então veja o nível que eu estava de fraqueza, né? Fraqueza física. E comecei o tratamento. E muitas vezes passei por o mesmo processo, sensação de desmaio, mesmo tomando já o medicamento, né, o ferro, a vitamina, e mesmo passando por todo o processo de alimentação, de cuidados, porque graças a Deus tive pessoas maravilhosas que estiveram ao meu redor, não só minha mãe, mas a igreja do Senhor estava comigo, um vinha, cuidava, tenho 2 filhos, né, um vinha, cuidava da alimentação, outro vinha, cuidava da casa, outro vinha, cuidava dos cultos, outro vinha e... Enfim, todos eles foram muito colaborativos para a glória de Deus, né? E eu não estive sozinha. Então, mesmo com todo o cuidado, eu ainda estava sentindo muita fraqueza, desmaio. Fui várias vezes para o hospital mesmo depois disso, desmaiando, passando mal. E o que eu quero compartilhar de tudo isso? Foi um processo. Hoje faz 4 meses, né? Desse mês vai fazer 5 meses, mas foi muito rápido. Um mês inteiro foi só esse processo e desses 4 meses, que ainda não chegou a fazer um mês, mais um mês, né? A partir do dia 20, né? Então, contamos que estamos com 4 meses ainda. Então, desses 4 meses, 3 meses está sendo a recuperação, porque um mês foi só o processo da anemia manifestar, digamos assim, e o restante foi tratamento e melhoras, né? Mas ainda mesmo essa semana senti palpitações, senti aquela sensação de fraqueza, porque quando eu faço mais esforço, eu sinto, ainda tenho o quadro de anemia, e agora com mais outra situação que foi descoberta, ainda tem, então eu ainda estou passando pelo processo de recuperação, claro que não se compara ao que eu passei, mas ainda existe, né, a situação da anemia, e ainda preciso continuar o tratamento até que ela se normalize, né, até que fique estável e eu não precise mais digamos, me preocupar com essa questão da hemoglobina baixar novamente. Então, passando para o lado espiritual, desde o início, sempre a nossa prioridade deve ser colocar Deus em primeiro lugar. E quando você está com
uma situação dessa de anemia, anemia é fraqueza geral, total. Você não tem oxigenação para pensar direito, você não tem oxigenação, força para fazer atividades normais, falar, né? Se alimentar, coisas básicas, até pensar. Você fica tão frágil que você não consegue pensar, você não consegue orar, você não consegue falar sobre algo, porque é algo incrível. Eu não sabia até então, pode parecer simples, mas eu não conhecia. O ferro, ele é responsável por essa força, por essa energia, e junto também a oxigenação de todo o nosso corpo, a força de todo o nosso corpo para movimentar, para pensar, enfim. Então, mesmo não conseguindo pensar, existiam momentos que eu fazia perguntas, né, para mim mesmo, e eu pensava assim, será que eu vou conseguir sair dessa? Porém, na verdade foi um pensamento muito rápido. Eu pensei, será que eu vou morrer? Será que eu vou sair dessa? Muito rápido. E o Senhor, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Assim como eu perguntei, ele me perguntou. E ele disse, o que eu te prometi? E aí eu comecei a pensar, o que ele me prometeu, né? Ainda lá longe, tentando processar, tentando entender a voz e ali, porque você fica tipo um inconsciente. E eu consegui, o Espírito Santo foi me trazendo lembranças de que a todo tempo ele me dizia, seja forte, seja corajosa. Ele me dizia que tem obras a realizar através da minha vida, tem muitas coisas que eu preciso viver, que eu preciso compartilhar, tem muitas experiências, tem um propósito na minha vida, tem um chamado na minha vida. E ele me fez lembrar isso. E quando ele me fez lembrar, eu entendi, sim, Senhor, claro que eu não vou morrer, porque tem muita coisa ainda para se cumprir na minha vida. Tem muitas coisas que eu preciso viver e que o Senhor me chamou para que eu pudesse viver. A minha vida está em tuas mãos. Então eu acredito que se a minha vida está em tuas mãos, o Senhor não vai me permitir de que eu venha fazer essa passagem, né, de vida. Mas pelo contrário, o Senhor vai me trazer mais uma experiência para que dentro dessa experiência eu me fortaleça e assim possa se cumprir mais uma etapa do processo em minha vida. E assim pensei, foi uma única vez e acabou. Então sempre que eu tinha desmaio, eu voltava ao hospital e eu via muitas vezes meu corpo debilitado, eu ficava tranquila. E sempre pensando, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado e o Senhor vai cumprir. O Senhor me colocou aqui para cumprir, então Ele vai cumprir. Essa é só uma etapa que eu tenho que passar e logo, logo vai passar. Então isso eu pensava. E muitos detalhes desse processo que aconteceu é que quando eu me sentia mal, eu sempre perguntava ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? E muitas vezes ele dizia assim, eu estava deitada e ele dizia assim, senta, respira. E eu sentava, respirava e ele dizia, fica calma, vai já passar. E assim passava. E muitas vezes ele dizia, bebe um suco, come uma fruta ou come tal alimento. E assim eu fazia e passava. Por quê? Porque eu chegava aquele suor frio, aquela sensação de desmaio, eu ficava imóvel, né? Eu não mexia, eu ficava ali quietinha, parada, esperando passar, porque eu não tinha força. Chegou um momento que o meu esposo falou assim, vamos ao hospital.
você está muito fraca, vamos ao hospital. E realmente eu comecei a ficar pálida muito rápido e ele viu que estava fora do normal. E ele disse, vamos ao hospital. Só que eu estava sentada, né? Eu estava sentada como eu estou sentada aqui, só que na cama. E eu não conseguia falar assim, eu vou. E eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia falar, virar os olhos assim, corresponder de alguma forma. Eu fiquei paralisada. Simplesmente eu fiquei paralisada. Porque não tinha energia para falar, para movimentar. Então o que aconteceu? Ele me pegou no colo e ele, né, me ajudou. Então, para você ter uma ideia de como eu estava fragilizada. E o Espírito Santo sempre, para não chegar a esse nível, ele sempre me dava a instrução. E ele bebe água de coco, come tal alimento. Então, em todo o processo, ele dizia, deita de lado. Ele dizia, senta. Ele dizia, agora deita em tal posição, porque muitas vezes eu gostava de dormir de um lado, né, apoiava o travesseiro aqui, outro travesseiro aqui e colocava o meu braço. Por quê? Porque se eu ficasse com o braço assim, doía bastante. Eu sentia muitas dores musculares. Tanto que se eu passasse muito tempo, não precisava nem muito tempo, mas se eu ficasse com o celular assim, alguns minutos, já era suficiente para a mão doer, perna doer. Se eu ficasse com a minha perna também do mesmo jeito. Então eu tinha que encher de travesseiro para que não tivesse contato de osso com osso. Foi difícil. E então, em todo esse processo, o Espírito Santo foi bem presente em me ajudar. Ele dizia, fica calma. Ele dizia, respira. Ele pedia para fazer um movimento de respiração. Ele me direcionava em tudo. Por exemplo, que hospital eu precisava ir, porque aqui tem unidade básica de saúde e tem um hospital. E ele dizia assim, qualquer um que você for, vai ser atendido da mesma forma. E tudo bem, então a minha tia que escolheu o lugar onde ela achou que deveria, né, ser o correto. E, enfim, eu fui para o hospital. E dias depois que eu já estava fazendo o tratamento da medicação, eu entendi porque o Espírito Santo falou isso, porque os mesmos médicos que me atenderam no hospital eram os mesmos que também me atendiam na unidade básica de saúde, onde eu ia fazer a medicação. Então, veja como sempre o Espírito Santo ele dá a direção certa. Ainda que nesse período eu não conseguia orar, não conseguia meditar na palavra, não conseguia fazer nada e nem minha mente conseguia pensar muita coisa. Mas em todo o tempo o Espírito Santo ele me conduziu e ele mostrou todo o seu cuidado, todo o seu amor, toda a sua dedicação, sempre mostrando, eu estou aqui e eu estou aqui porque você ainda tem um propósito, porque você ainda tem um chamado, você ainda tem serviço, né, a cumprir em nome do Senhor. Então, claro que não somente por isso, mas nesse termo me serviu de alimento para que eu pudesse entender mais e mais que mesmo diante dessa situação, eu não estava só. E claro, às vezes é fácil você dizer assim, eu sei que eu não estou só, e sem ver sinais, mas eu via sinais. Eu via a voz do Senhor, do Espírito Santo me conduzindo, o cuidado que Ele tinha dos médicos, cada um o cuidado que eles tiveram de cuidar, de ter atenção, de investigar todo o processo, né, daquilo que eu estava passando, tentar entender por que eu estava daquele jeito. Então eu tive muito cuidados, né, por parte dos médicos. Eu não tenho que dizer que foi falar mal dos cuidados que eu tive, não tive nada a dizer com relação a isso, nem na unidade de saúde e nem dentro da minha casa, porque foi sobrenatural. E
Toda hora um irmão chegava, trazia um alimento, esse alimento é bom, vamos, aí trazia um alimento. E assim, meu quarto sempre cheio de alimentação para que eu pudesse ser saciada e suprida naquilo que era a necessidade do meu corpo. Então eu sempre vi o cuidado de Deus, sempre vi, e nesse período meu esposo não trabalhou, ele ficou o tempo todo comigo, cuidando para caso eu sentisse algo, né? Caso eu passasse por uma situação mais delicada, ficasse mais debilitada, ele estava ali presente já para ajudar. Então, enfim, são coisas que eu me distanciei da igreja, me distanciei de muitas coisas. Eu passei muito tempo sem subir no andar de cima da minha casa, porque tinha que subir a escada e eu ficava cansada. E quando eu subia, logo em seguida, né, que eu retornava para o quarto, eu já começava a me sentir mal. Então, eu não podia, então eu fiquei só em um quarto, né, sempre do mesmo jeito, até que passasse todo esse processo. E durante todo esse momento, o Espírito Santo realmente, ele se fez presente. Ele se mostrou vivo, ele se mostrou real. Não que eu não conheça o Espírito Santo dessa forma, ele sempre se mostrou real. Mas, para vocês terem uma ideia, eu nunca senti qualquer tipo de enfermidade. Eu nunca precisei ir em um hospital para tratar nada. Eu nunca senti nada. Eu nunca passei por nada, a não ser os partos, né? Como de costume, que tem que ir para a unidade. E enfim, só isso e nada mais. E também de acompanhante, já fiquei muito de acompanhante, mas não para que eu pudesse receber da unidade o cuidado, porque eu estava necessitando, não. Então foi uma coisa muito, para mim, delicada, porque eu nunca passei por nenhuma enfermidade, né? Ressaltando. Então, imagina você passar mais de 30 anos da sua vida sem sentir nada e de repente você se encontra numa situação bem delicada. Claro que não é aquela doença, não é aquela coisa, mas foi algo que realmente me deixou de molho, né? Me deixou quieta ali, que eu tive um processo de aprender a me acalmar, de aprender a relaxar, a entender o tempo do Senhor, a aprender a respeitar limites, né? Porque imagina só, eu com uma semana já tomando a medicação, eu achava assim na minha mente, com uma semana eu já tô 100% e eu já vou voltar às minhas atividades. E não, passa uma semana, passa 2 semanas, passam-se 3 semanas, passam-se 4 semanas e nada. E quando chegou um período, né, próximo a esses de 3, 4 semanas, eu já estava melhorando, graças a Deus, e eu comecei a me sentir já meio que com aquele desejo de querer voltar, de querer viver a minha rotina de oração, de cultos, de mensagem, pregações, enfim. E eu não conseguia ainda. Eu me esforçava um pouquinho, às vezes no momento de um culto, eu louvava um louvor e ficava cansada, eu tinha que sentar. Já começava a sentir o coração acelerado. Então foi muito difícil. Em um desses momentos, eu chorei, né? Comecei a chorar, dizendo, eu quero voltar logo para a obra, eu quero voltar logo a meditar, pregar, orar, buscar o Senhor. E isso foi algo que realmente mexeu muito comigo depois desse período. E existem vários processos que eu poderia contar aqui para vocês. Vários processos do que aconteceu, várias lições do que aconteceu. E, enfim, essa é a parte que eu quero deixar para vocês do porquê que eu me ausentei. Eu penso que irei gravar uma outra parte, né, que realmente vai também falar muito, eu acredito que a última parte vai falar muito aos seus corações, do que eu entendi sobre esse processo
todo do que eu passei, e eu descobri que, na verdade, a causa disso tudo, digamos que não foi um pecado em si, um pecado grande que eu cometi, mas foi algo que eu deixei mover o meu espírito e acabou que afetou o meu corpo, afetou a minha saúde. E coisa simples, viu? Bem simples, que me afetou a ponto de eu ficar com anemia. Então, para encerrar essa última parte, essa primeira parte na verdade, e deixar um feedback para a próxima parte, eu posso dizer que realmente o que aconteceu comigo ocasionou por conta de um pecado, né? E eu vou explicar sobre isso no próximo vídeo, para não ficar tão grande. E, enfim, essa primeira parte mostrou cuidado, e o que eu quero dizer é que, do mesmo modo que Deus tem um propósito na minha vida, um chamado, e Ele ainda hoje quer conduzir esse chamado através de mim, através da obra que Ele confiou a mim, do mesmo modo, assim Ele quer com você. É só você confiar. Ainda que você não veja os sinais como eu vi do Espírito Santo falando, conduzindo, ainda que você não perceba ao seu redor tantas ajudas, tantas provisões, mas saiba que o Espírito Santo, ele tem estado ao seu lado. Deus, ele não falha, ele não desvia o olhar dos seus filhos, principalmente aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor, que se esforçam para viver o Evangelho, para anunciar as boas novas. Pode ter total certeza que assim como Ele cuidou de mim, Ele também cuidará como tem cuidado de você. Então, jamais perca a fé ou desanime. E se você se encontrar em qualquer situação de enfermidade, qualquer dificuldade, lembre-se, o Espírito Santo, ele está aí para te dar a direção. Se você parar, pensar, colocar seu coração sensível a compreender aquilo que está ao seu redor ou a ouvir a direção do Senhor, você será conduzido da mesma forma. Você será conduzido no mesmo objetivo do que eu, para que lá na frente haja glória para o nome do Senhor. Então não desanimes, e seja qualquer situação que você esteja passando, o que eu digo é, o Espírito Santo, ele está com você, e ele jamais vai deixar que qualquer situação aconteça para que haja a sua destruição. Não, ele vai permitir que mesmo em meio a situações difíceis, sendo culpa de pecado ou não, ele sempre vai conduzir a uma forma que você seja restaurado, restabelecido dentro do propósito do Senhor, porque isso é o ministério do Espírito Santo, é transformar nossas vidas, transformar o nosso espírito, para que a gente possa se tornar aceitáveis diante de Deus. Então, em nome de Jesus, continue confiando, e aquilo que o Espírito Santo sempre me diz, eu digo, seja forte e corajoso, não temas, confie no Espírito Santo, confie em Deus, confie em Jesus Cristo, que todas as coisas podem operar em nossas vidas. Então é isso, eu vou gravar a segunda parte e eu espero que você compreenda que maior é aquilo que está em nós, que é a presença do Espírito de Deus, do que aquilo que está no mundo. Seja a enfermidade, a tribulação, a violência, o mal, maior é aquilo que está em nós. Confie, apenas confie, porque o Senhor, ele não falha, ele é fiel. E se ele foi fiel para comigo, ele também será fiel para contigo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.